Os preparativos a todo vapor, a ansiedade a mil e a grande movimentação no porto de Manaus são sinais que estamos próximos a embarcar em mais uma viagem pela Amazônia. Nosso destino? A Ilha de Encantos e Magias, a cidade de Parintins. Localizado a cerca de 370 quilômetros da capital Manaus, o município é reconhecido mundialmente por realizar uma das maiores manifestações culturais do Brasil, o Festival Folclórico, com a disputa dos Boi-Bumbás Caprichoso e Garantido. Também conhecida como Ilha Tupinambarana, Parintins possui aproximadamente 115 mil habitantes, que encontram no turismo, na agricultura e na pecuária a principal fonte de renda. Conhecer Parintins é perceber que a história de desenvolvimento da cidade e de luta do povo parintinense vai muito além da magia do festival folclórico. É o que nos contam alguns dos principais historiadores locais. Nós festejamos 150 anos a história de Parintins, que essa data ela é ligada a Pedro Cordovil. Ele vem para colonizar, abrir essa frente portuguesa com um carmelita, Frei das Chagas, Frei José das Chagas. Tanto que hoje, padroeira de Parintins é Nossa Senhora do Carmo, devido aos carmelitas. A gente vai perceber, a gente vai encontrar prédios que remontam a essa época, a Casa das Maranhão, a Escola Araújo Filho, que antes era a prefeitura, e que era o estilo neoclássico, o estilo da época da borracha. Porém, era um município ainda pequeno, com 3, 4, 5 ruas, E depois já os prefeitos eleitos, que já são 9 legislaturas. Então, mais ou menos essa longa, rica e longa trajetória de Parintins. Eu acho Parintins um dos lugares mais sensacionais que eu tive a oportunidade de conhecer e graças a Deus eu moro aqui. Então, acho que é um espaço de diversificação, mas também muito democrático. E a maior representação desse aspecto democrático é o próprio festival, onde 3 segmentos culturais muito fortes, que é a cultura europeia, a cultura branca, a cultura afrodescendente e a nossa cultura indígena, elas dialogam de uma maneira muito perfeita. Então, todas essas, nós também temos aqui, tivemos aqui uma presença muito forte da comunidade judaica, então, e a japonesa também. Então, você pensa o caldeirão de informações, de referências culturais que a cidade teve. Então, eu acho que é por isso que nós somos um público, um povo muito criativo, muito receptivo, porque são várias intervenções culturais e isso faz Parintins um lugar especial. Especial mesmo, que tem uma lenda que fala. Historicamente, Parintins está localizada no território da Mundurucânia, que é do Tapajós até o Madeira. A Mundurucânia era uma federação, de um grupo forte indígena, que eram os Mundurucus, que por natureza eram rivais dos parintintins. Então eles tinham por hábito cortar a cabeça, e as cabeças que eles mais gostavam eram dos parintintins, e daí eles aprenderam também esse hábito. Mas a lenda que eu quero te contar é que para os Saterê-Maué também, que é um grupo indígena que morava aqui habitava essa nossa região, eles acreditam que há um paraíso, que era um jardim, um ideal de paraíso, que é o Nossoquém, onde todas as plantas, com todas as curas, se encontravam nesse jardim, inclusive a riqueza da Amazônia, que é a castanheira. Se o Nossoquém existiu, se ele existir, geograficamente ele está aqui onde é a Ilha de Parintins. Então, eu acho fantástica essa história, entendeu? Parintins realmente é um lugar muito acolhedor, muito, como eu posso te falar, assim... É uma cidade que ela retribui bem a quem entende as suas dinâmicas e a acolhe também. Nós temos uma mitologia milenar, nós temos uma cultura milenar
e que a industrialização é muito recente, não pode definir totalmente o que é o amazonense. Então, Parintins, eu acho que o fato de ser longe de Manaus, né, então ele é melhor reformular esse nosso, é mais fácil, né, e a Larissa já colocava as diversas influências que Parintins teve, culturais. Ele tem a capacidade de reformular, reinventar uma cultura amazonense profundamente enraizado na história indígena e cabocla, né? E profundamente aberto à alta tecnologia. E na realidade, você não pode impedir que as coisas evoluam, né? Você tem que adaptar o próprio festival, a própria festa do boi, a brincadeira do boi, para sofrer um processo de evolução. Gostem os mais tradicionais, e eu me coloco nessa condição de tradicionalista, ou não. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso e extrair da melhor maneira esse processo, né, de que maneira ele acontece e como ele não pode ser tão danoso, que é bem difícil. Então a gente procura trabalhar exatamente essa questão da memória, documentar, guardar, fazer discussões, né, promover discussões saudáveis nesse sentido de ver até que ponto aquilo está sendo prejudicial. Mas a questão da evolução, ela é algo assim que ninguém pode evitar. As coisas, elas naturalmente se transformam e isso é muito positivo. Eu quero destacar o papel da Igreja Católica nesse processo de desenvolvimento, porque Dom Arcângelo Tcherkva chega aqui em 1955 com a congregação do PIME, e eles trazem rádio, a catedral, hospital, posto de saúde, escola, seminário. Eles criam uma fábrica de tijolo, onde eles constroem até hoje mais de 500 capelas no interior. Então ele é um marco também de Deus. Nós tivemos a sorte que a prelazia veio se instalar aqui, pudesse ser instalada em Maués. Os deuses também contribuíram para que ela se instalasse aqui, porque o projeto de Dom Arcângelo e o projeto da Igreja Católica era trazer o desenvolvimento nessas áreas, nessas outras áreas. Uma rádio, a Rádio Alvorada, a primeira rádio do Baixo Amazonas, foram eles que trouxeram. Né? Depois nós vamos ter a pecuária, mas aí veio o boi de pano. Né, o boi de carne, que deu muito, e o boi de pano também, que deu trazendo o turismo. Né? Agora a gente recebe, como se diz, navios internacionais, tudo para ver o boi. Então eu acho que essa linha cultural é uma política social e econômica também para o município. Você conhecer a sua história, você conhecer a si mesmo. Né? A sua história, a sua identidade. Então é uma maneira que nós temos não somente de avivar ainda mais esse sentimento de pertencimento que a cidade tem, que o parintinense tem. Ele gosta desse lugar, ele quer a cidade bem, ele gosta de ver a cidade bonita, ele tem orgulho de ser parintinense, das suas tradições. Então a história, ela é fundamental para esse papel, né, para assegurar essa continuidade, não somente a história, mas outras ciências humanas, a sociologia, né, a geografia também, que são aspectos que te colocam, que te remetem ao teu pertencimento, à tua cidade. A história da ilha Tupinambarana confunde-se com o legado de uma das maiores representações culturais do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins, onde todos os anos, no último fim de semana do mês de junho, os bois Caprichoso, da cor azul, e Garantido, da cor vermelha, se enfrentam na arena do Bumbódromo, promovendo um espetáculo de luzes, cores e muita emoção. A relação de amor do povo parintinense com Caprichoso e Garantido é tão forte que muitos torcedores fazem dos dois bois parte de seus cotidianos. O Caprichoso começou aqui com uns agricultores que queriam brincar de boi. Naquele tempo tudo era difícil, Tanto prova que o Caprichoso, quando eu entrei no Caprichoso, tinham 14 brincantes no boi.
14 brincantes num boi. Agora eu vou te dizer os brincantes quem era. Era Pai Francisco, Mãe Catirina, Chibelão, que hoje em dia o nome do curral era o nome dele, Zeca Chibelão, foi um índio, ele era todo de branco, ele mesmo que fazia a fantasia dele. E aí uns brincantes que brincavam, naquele tempo a gente conseguia dinheiro para fazer a festa no fim da brincadeira, a gente ia dançar nas casas, na porta das casas, aí a gente avisava, fulano, nós vamos dançar na tua casa, faz lá qualquer coisa pra gente. Aí a gente ia, chegava lá, tinha luar, tinha pé de moleque, tudo que eles davam pra... Era pouca gente. Mas na proporção que o tempo foi se passando, o pessoal foi gostando do boi, aí surgiu esse garantido. O garantido. É um senhor que veio, não sei de onde, era cearense ele. E aí começou a rivalidade. Sim. Muita gente conta que Lindolfo veio para cá. Na realidade, Lindolfo nasceu aqui, né? Nasceu aqui em Parintins, né? Os descendentes deles que vieram, né? E trouxeram na bagagem esse bonjo do boi bumbá, né? Do boi bumbá em si, misturado com um pouco do Nordeste, mas o Lindolfo ele fixou aqui em Parintins essa cultura do boi bumbá, né? O boi bumbá é diferente do Bumba Meu Boi lá do Maranhão, né? Então a gente fica assim feliz quando a nossa mãe, nossos avós, nossos pais contavam a história do boi, né? De como que ele realmente chegou aqui, como ele se propôs fazer esse boi, né? Desde pequeno, porque a história do boi, do garantido, o Lindolfo ele se lançou desde pequeno para fazer a brincadeira do boi. Antigamente as crianças não participavam das brincadeiras dos adultos. Na época de 2000, ou 1902, 1903, essa época criança, mulheres não participavam da brincadeira de adultos, né? Principalmente dos homens, né? Um regime totalmente diferente de que é agora. E Lindolfo sempre implicava com a mãe dele desde pequeno que queria participar, queria brincar de boi, né? Então a Lindolfo se propôs fazer um boi de criança, né? Ele se colocou como criança e cobrou da mãe dele que fizesse um boizinho para ele, né? Aí a mãe dele fez um boi de curuatá. Quer dizer, o que é o curuatá? Curuatá é aquele vulco, né? Da palmeira, do coisa, e colocou um chifre e colocou para ele brincar com as crianças, como hoje também a gente vê muitas crianças brincarem de boi, assim, nessa proporção. De um ano, estavam fazendo essa catedral daí. Já viu a catedral? Estavam construindo a catedral. No ano que estavam construindo a catedral, no tempo do boi, o garantido vinha lá, porque lá, ele vinha lá no fim da rua Amazonas, vinha cantando desafio. E o Caprichoso estava dançando numa casa quase em frente, ali em frente à construção da catedral. Aí eles vinham de lá para cá e aqueles mais atrevidos do Caprichoso saíram também cantando. Aí o pau comeu. O delegado, aqui tinha um soldado só. Aqui, um soldado para um monte de gente. Ele sabe o que foi que ele mandou fazer? Pega os bois, põe aqui. Pegaram os 2 bois, botaram ali na frente mesmo. Me lembro como se fosse hoje. Tocaram fogo. Tocaram fogo nos 2 bois. Queimaram os 2 bois, mandaram todo mundo embora para suas casas. Isso era... Eu me lembro como se fosse dia 27 de junho
De 1954, era mais ou menos por aí. Queimaram tudo e acabou a festa de boi. Acabou naquele dia. Aí veio gente aqui pedir, apaziguar. Isso era uma festa do município, uma festa tradicional do município. Não podia acabar assim com facilidade. Até que no outro ano, que botaram os bois, o negócio já foi mais tranquilo. Saíram tudo, eles brincaram, mas aí tinha, dali da catedral pra lá, o garantido só vinha até a catedral. Da catedral pra cá, era o Caprichoso. Não podia passar, se passasse, era multado. Com o tempo que passou, ele foi saindo nas ruas. A Parentina não tinha energia elétrica, né? Então o boi ele foi com lamparinas, né? Porongas, como a gente chama, e saiu nas ruas, dançando nas casas. E inclusive, segundo a minha mãe, né, as casas eram longínquas, né? Distantes umas das outras, eram comunidades. Então aqui era uma comunidade, lá na frente era outra. Parintins, na época que só tinha 2 ruas praticamente feitas, né? Não pavimentadas, mas de chão batido mesmo. E o Lindolfo saía para dançar nas casas dos amigos, das pessoas mais adultas que pediu para ele colocar boi. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto, acho que é uma coisa espontânea mesmo, vem de dentro do meu coração. E a gente, quando vê o boi hoje, o boi totalmente na arena, nos palcos por aí afora, a gente se sente orgulhosos, assim, no bom sentido, né? Mas a gente sente, a gente vibra, a gente, né, participa. Assim como o amor pelo boi-bumbá, a religiosidade dos parintinenses é forte e guia a vida da população, que é predominantemente católica. Nossa Senhora do Carmo, maior símbolo de devoção do povo da ilha Tupinambarana, reflete a força da fé do Senhor Oswaldino, que coordena um grupo de amigos devotos da padroeira de Parintins. Nós tivemos conhecimento do que era a congregação mariana quando ainda Dom Arcângelo era Monsenhor. Chegaram em Parintins trazendo esse título marianismo, né? Na época, ela desenvolveu aqui em Parintins e ainda também foi criada a prelazia. A prelazia, ela foi criada, ela ficou existindo aqui em Parintins até ser criado a diocese. Como nós não tínhamos, onde não tem bispo, não tem diocese, né? Então, depois que se tornou o primeiro bispo, que foi Dom Arcângelo, no dia 14 de maio de 1961, né, ele se tornou o primeiro bispo de Parintins, Dom Arcângelo Serra. É por isso que este centro aqui tem o título Centro de Formação Dom Arcângelo Serra, que era o nome dele. Ele também nos conta a história da construção de um dos maiores e mais importantes templos religiosos do norte do Brasil, a Catedral de Parintins. Então, após a consagração episcopal de Dom Arcângelo, começou a ser elaborado a catedral. Como começou? Aonde está colocada a catedral,
eram lugares de prostituições. Aí a prelazia entrou em acerto e comprou essa área tudinho. Né? Comprou, colocaram os donos dos hotéis, dos motelzinhos, né? Alguns lugares. E aí ficou esse quadro lá para começar a catedral. Eu não tenho na lembrança o ano, né? No momento. Mas quando foi no dia 16 de julho, né? Foi colocado aí a primeira pedra angular das congregações que já existia, né? E começou a catedral com as congregações. Estavam iniciando, todo mundo estava animado. O Dom Arcanjo era daquele que quando botasse a mão no ombro da pessoa, não tinha quem não acompanhasse ele andar. Então quando ele chegava, meu filho, nós vamos precisar fazer a catedral. Nós não temos materiais em mão, precisamos de areia, de pedra, de cimento, de madeira. Como nós vamos fazer? As comunidades podem tirar essa madeira para começar a armação da catedral? Todo mundo naquela época nunca dizia um não. Começou assim. Aí todo mundo tirava a madeira da armação da catedral. Outro dava areia, outro dava pedra. E assim começou. Em Parintins, o sagrado e o profano se completam. Ambos compõem as principais características do povo parintinense. Essa miscigenação cultural não reflete somente na devoção à Nossa Senhora do Carmo e na disputa entre caprichoso e garantido, mas também no maior festejo de momo do interior do Amazonas, o Carnaília e o Carnaboi, onde a alegria e a irreverência tomam conta da cidade. Bom, isso aqui é tradição de carnaval, né? Todo ano aí a gente tá para representar a mulherada e também a mulherada tá para representar bem os homens. Todo ano é uma coisa diferente. A gente já veio de milho, de mercenária. Esse ano resolvemos vir de rock. Simplesmente maravilhoso. Esse veio para ficar. Esse não era para ser em Manaus, é para ser aqui em Parintins. Porque aqui que é a terra do nosso boi, da nossa cultura. É uma emoção muito grande estar no carnaval, acompanhando o Menegão dentro do Bubódromo. É para morrer de emoção. É a história de Parintins. Então a gente vem justamente falando isso. A gente quer mostrar a nossa história. Está sendo incrível, ainda mais acompanhada com toda a família. É algo maravilhoso. A família reunida sempre é 100%.